Vamos falar agora, eu continuo no capítulo 6 de vocês, né, falando sobre conflitos civis, e agora vamos falar do poder americano. Agora, que poder americano é esse? Quando a gente fala de América, americano, a gente está falando da América, né, tipo, da América todinha, do continente americano todinho. Mas, muitas vezes, algumas pessoas, para falar dos estadunidenses, chamam eles de americanos, de norte-americanos, como se só existissem eles, na América do Norte ou no continente americano. Mas não, nós somos americanos também. Quem é brasileiro é americano, quem é chileno é americano, quem é argentino é americano. Né? Enfim, quem tiver localizado na América é americano. Mas muitas vezes, até o livro vai falar de poder americano. E esse poder americano aqui que ele vai falar é exatamente os Estados Unidos, né? Sendo que a gente tem que ter em mente que quando a gente fala da América, eu estou me referindo a todos os países da América, e não só os Estados Unidos. Embora a maior economia da América e, consequentemente, também do mundo seja os Estados Unidos, né? Por isso que eles colocam aqui o poder americano. Eles não são os únicos da América. E sem contar que na América tem outro país desenvolvido, que é o Canadá, né? Faz fronteira com eles. Então vamos lá. Os Estados Unidos têm um grande poderio a nível internacional. Poderio de quê? De financeiro, poderio de influenciar outras nações, o poderio do ponto de vista político. Ele consegue intervir em alguns conflitos que acontecem no mundo, isso já há muito tempo. Ele consegue também, de certa forma, exercer muita influência do ponto de vista militar, sim. Nós temos aqui o principal exército do mundo, tipo, o exército mais bem equipado do planeta, mais bem treinado, mais moderno, que utiliza mais máquinas modernas, é exatamente o exército dos Estados Unidos. É por isso que a gente diz que a nossa ordem mundial que nós vivenciamos a partir do finalzinho da Guerra Fria, né, a partir de 1989, com a queda do Muro de Berlim, até o nosso momento atual, é chamada de uma ordem mundial unimultipolar. Une no quesito militar, que só existe aí os Estados Unidos no quesito militar como o principal exército mais bem equipado, moderno do mundo, mais bem treinado também, e do ponto de vista econômico é multipolar. Por quê? Porque existem vários polos de poder. Então, é um país que desempenha uma grande influência no mundo inteiro, sobre vários vieses, né? O viés político, o viés econômico, o viés cultural também, né? Linguístico, né? Enfim, suas crenças. Tudo isso é disseminado pelo mundo, principalmente através do processo de globalização, que integra os países, né, nessa onda aí global. Algumas coisas vamos falar especificamente sobre os Estados Unidos. Além do exército que nós já mencionamos, né, que é um exército altamente moderno, bem equipado, bem treinado, nós temos que esse país ele produz cerca de 14% de toda a energia que é consumida no planeta. 14% de tudo que a gente necessita de energia é fabricado, é produzido pelos Estados Unidos. Mas para vocês terem noção, embora eles sejam líderes mundiais em alguns tipos de produções de energia, tipo, eles produzem muito petróleo, né? Produzem algumas fontes aí que são essenciais para a sua indústria, eles não produzem, não conseguem produzir tudo que eles necessitam. Eles acabam comprando também muita fonte de energia de outros países, né? E isso gera uma certa dependência. Há muito tempo, até pouco tempo atrás, nosso principal parceiro comercial do Brasil era os Estados Unidos. E recentemente foi ultrapassado aí pela China. Hoje é a China, nosso principal parceiro comercial. Mas esse país não deixou de desempenhar um grande poder sobre o Brasil. E, de certa forma, também para o mundo inteiro. Porque quando uma crise financeira inicia nos Estados Unidos, a gente consegue perceber, né, a reflexão no mundo inteiro, que vai acontecer no mundo inteiro. Porque é um país que mantém relações comerciais com quase todos os países do globo, né? E exerce um poder de influenciar politicamente, militarmente. Né? Ele tem várias bases navais, militares, espalhadas pelo mundo inteiro. Vamos falar um pouquinho sobre isso já já. Além de ser o país mais poderoso do planeta do ponto de vista financeiro, né? Eles têm também enormes bancos, bolsas de valores que são importantes para o mundo inteiro. Como, por exemplo, a Bolsa de Valores de Nova York. Nova York, nos Estados Unidos, é o centro financeiro dos Estados Unidos. É a principal cidade do ponto de vista econômico do país. E do ponto de vista político, né, é o Washington DC, né, que é onde fica a Casa Branca, o presidente, né, do ponto de vista político é o Washington. Mas do ponto de vista econômico, é a Nova York. Porque Nova York cedia a principal bolsa de valores, digamos assim, dos Estados Unidos, que é a Bolsa de Valores de Nova York. Vocês estudam muito aquela crise de 1929. Foi uma crise que iniciou através da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Em 2008, vamos falar já sobre isso, houve também uma grande crise financeira que começou nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo inteiro, né? Ou seja, provando mais uma vez que o que acontece nesse país causa um efeito dominó em várias outras partes do globo. Por quê? Porque é um país que influencia muito, tanto na questão de importar produtos, tanto os Estados Unidos compram muito produtos de outros países, quanto eles também exportam muito seus produtos, tem aí suas indústrias, seus bancos, né, suas instituições espalhadas pelo globo.
Então, eles exercem, sim, um poderio muito grande. Por isso que o livro vai falar desse poder aí estadunidense. Aí, eles não formaram um império colonial, assim como aquelas potências europeias, né, no passado, como Portugal, Espanha, né, quem mais? França, né, os ingleses conseguiram também. Então, eles não formaram um grande império colonial no passado, mas eles buscaram constituir uma força militar com alcance, com renome internacional. Isso é um fato. Embora eles não detivessem aí nas mãos muitas colônias no passado, né, não foram donos de muitas colônias, não tiveram esse império colonial, mas eles encontraram um modo de fazer com que eles se tornassem, sim, um grande país de renome internacional, né? Maior economia do mundo. Hoje em dia, eles tanto, principalmente a partir aí da Guerra Fria, né? Da Guerra Fria ao nosso momento atual, pós Segunda Guerra Mundial até o nosso momento atual. Os Estados Unidos começaram a intervir muito, de forma direta e até indireta, em alguns países do mundo, entrou em alguns conflitos, participou de alguns conflitos, financiou alguns conflitos, cedeu aí equipamentos para alguns conflitos que aconteceram no mundo, serviço de inteligência, também serviram como serviço de inteligência para alguns conflitos do mundo, principalmente da Guerra Fria para o nosso momento atual. Então, eles tentaram assegurar, de certa forma, o seu poderio através dessas conquistas que eles iriam ganhando, né, do ponto de vista financeiro, nessa relação maior entre os países. A partir da década de 1990, finalzinho do século XX, que é que vai acontecer com os Estados Unidos? Eles vão expandir suas bases militares para todos os continentes. Ou seja, todos os continentes, hoje em dia, praticamente, existe uma basezinha dos Estados Unidos. Professora, serve para que essas bases militares dos Estados Unidos? É meio que uma forma deles ficarem ali vigiando de perto o que está acontecendo naquela região, naquele país. Exatamente. E tem algumas áreas que são estratégicas no globo, né? Áreas que detêm muitos recursos naturais, muita abundância de petróleo, de carvão, de gás. Essas áreas aí são as áreas que eles mais gostam de atuar. Eles gostam mais de estar ali inseridos. Por quê? Porque aí eles ficam mais próximos de fontes de energias que são essenciais para eles, né? O mundo, e quando eu falo mundo, eu estou incluindo os Estados Unidos, ainda utiliza mais fontes de energias não renováveis. Então, o petróleo não deixou de ter essa grande influência global ainda no nosso momento atual, né? Isso não aconteceu. Então, essas áreas que são bem estratégicas aí no mundo, que detêm uma grande gama e abundância desses recursos, são muito influentes, são áreas aí que os Estados Unidos gostam muito de montar suas basezinhas e permanecer nesses locais, meio que comandando, controlando, verificando o que está acontecendo. Então, a partir de 1990, os Estados Unidos expandiram as bases militares para todos os continentes, englobando um vasto complexo de bases navais, aéreas, instalações militares, postos estratégicos. Principalmente postos estratégicos, porque o que importa para esse país ele é um país tão influente no mundo porque ele sempre se utilizou, né, da geografia do ponto de vista estratégico. Então, quando eu falo que eles mantêm bases militares, né, bases aéreas no mundo inteiro, eu estou me referindo também nessa questão de que eles controlam, eles dominam, eles exercem muita influência, né, de pressionar mesmo os países do globo. Dessa maneira, puderam realizar diversas intervenções e ações militares. Então, eles interviram em alguns grandes conflitos que aconteceram no mundo, principalmente conflitos que se deram aí no período da Guerra Fria e no período já posterior à Guerra Fria. No período da Guerra Fria, a gente poderia falar da Guerra da Coreia, né, de 50 a 53, que eles atuaram na Guerra da Coreia, financiando aí militarmente também, né, incentivando a Coreia do Sul, que era capitalista, aí apoiaram também na Guerra do Vietnã, a parte sul do Vietnã. Então, eles atuaram também, né, em alguns conflitos menores durante o período da Guerra Fria. Mas, além da Guerra Fria, eles atuaram em outros conflitos, como na Guerra do Golfo. Lembra que a gente falou da Guerra do Golfo? Que aconteceu em 1991, quando o Iraque vai invadir o Kuwait, né? Invade o Kuwait, que são países ali vizinhos, próximos. Ele invade o Kuwait querendo expandir os seus territórios, querendo meio que dominar ali as porções petrolíferas do Kuwait. E os Estados Unidos fez, opa, peraí, isso não dá certo não, vamos barrar ele, vamos barrar o Saddam Hussein. E interviram aí na Guerra do Golfo. Lá na frente eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Então, em 91, eles interviram na Guerra do Golfo, interviram na Guerra Civil, uma guerra civil que aconteceu na Somália, de 92 a 94, no Haiti, de 94 a 2004, na Iugoslávia, em 95, Kosovo, 99, Afeganistão, 2001, né? Eles já intervieram, enfim, em vários conflitos que aconteceram no mundo inteiro.
E isso não quer dizer que hoje em dia não acontece, isso acontece até hoje. Eles mantêm, de certa forma, controlados alguns territórios que são estratégicos para eles. E aqui tem um mapinha bem bonito no livro de vocês, sobre intervenções militares, de 1798, olha aí, século XVIII, até 2010. Alguns grandes conflitos. Inclusive, ó, cita aqui a Guerra da Coreia, 1953, Guerra do Vietnã, Segunda Guerra, Europa, África, Segunda Guerra Mundial, né? Outro aqui, falando da Segunda Guerra Mundial. Enfim, tem vários exemplos aqui para vocês perceberem esse poder de influência dos Estados Unidos no mundo inteiro. Como eu falei, eles exercem o poder de influência global, não se refere apenas à América, se refere ao mundo. É uma mapinha também detalhado. Vou passar aqui. Vamos falar da doutrina Bush, Bush pai e Bush filho. Vocês acompanharam algum governo de Bush? Primeiro governo, segundo governo? Ou não, vocês nasceram em 2000 alguma coisinha, não foi? 2005? Acho que não. Não sei. Mas, enfim. O que é essa doutrina Bush? Vocês devem lembrar de George W. Bush. Não lembram? Já ouviram falar dele? Já foi presidente dos Estados Unidos e tal. Salvo engano, o pai dele também foi presidente dos Estados Unidos. A era Bush, ela é conhecida como uma era bem coercitiva do Estado, onde o Estado estadunidense é um Estado muito ativo no mundo. A doutrina Bush seria tipo uma medida criada pelo governo dos Estados Unidos no ano de 2003 para, de certa forma, acabar com o terrorismo. Seria uma doutrina para acabar com todas as ameaças que existiam no mundo a partir daquele momento. Vocês devem lembrar que no ano de 2001, né, setembro de 2001, houve o quê? O ataque às Torres Gêmeas, né? Com o ataque às Torres Gêmeas, os Estados Unidos começou de certa forma, nesse período, a partir desse momento, a ser muito incisivo, a ser muito, como é que eu posso dizer? Vou dizer bem fácil para vocês entenderem, intrometido em alguns países. Eles passaram a se intrometer na política internacional. E eles passaram também a lutar contra o terrorismo. Eles dizem que hoje em dia hoje em dia não, né? Naquele tempo ali, a partir de 2003, com a doutrina Bush. Porque a gente vai ver que com o governo de Obama foi eleito em 2008 e começou em 2009, né? Então, com os governos de Obama passou 8 anos de poder nos Estados Unidos. A gente vai ver que os Estados Unidos vão mudar um pouquinho sua forma de tratamento com o mundo. Na época de Obama, a gente tinha um Estado que se utilizava do poder de fala, poder de persuasão, o poder de vamos conversar aqui no diálogo, né? Do soft power, que vai dizer aí, o poder de engajamento. Então, os Estados Unidos, na época do Barack Obama, eram os Estados Unidos não muito coercitivo, não muito severo, né? Não eram esses Estados Unidos tão, digamos assim, que buscavam incessantemente o terrorismo, combater o terrorismo. E a doutrina Bush, foi criada em 2003, né, início do século XXI, e ela tem por objetivo acabar com essas ameaças que existiam de terrorismo no mundo. Então, todo tipo de possibilidade de intervir em países onde fosse intervir de forma preventiva, tipo assim, quando os Estados Unidos percebia que tal país estava acontecendo o surgimento de um terrorismo, de um grupo terrorista, de uma facção terrorista, eles iam lá e tentavam invadir, né, o local muitas vezes, e tentavam resolver aquilo ali, né, com as próprias mãos deles. Então, eles faziam algumas medidas contra o terrorismo, que eram medidas preventivas. Eles queriam prever alguma coisa catastrófica no mundo. Mas, enfim, eram coisas muito, como é que eu posso dizer? Violadoras, digamos assim, né? Você invadia um país, você invadia muitas vezes sem até o apoio da ONU, né? Porque para você chegar a invadir um país, você precisa do apoio do Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU, que é a instituição formada ali pelos 5 membros permanentes e os 10 membros temporários, que decidem sobre guerras, conflitos no mundo, eles têm que aprovar lá no Conselho de Segurança que a ONU tem que intervir em tal conflito. Aí a ONU vai lá e intervém. Então, pode se utilizar de exército dos Estados Unidos, de outro país que faz parte da ONU, para intervir nesses conflitos. Mas os Estados Unidos, muitas vezes, tiveram de invadir países, locais no mundo, em que não houve nenhum apoio aí da ONU. Então, tipo, não pode. Isso é uma violação. Mas eles se acham detentores de poder, né? Muitas vezes se achavam, não vou dizer 100% agora. Mas a doutrina desse presidente de agora é essa mesma, o Donald Trump.
ele é bem severo, né? Ele é bem rígido. Ele criou até o slogan da campanha do Donald Trump é American First, né? América em primeiro lugar. Então, né? Eu ia dizer um nome, não vou falar. Então, assim, tô nem aí para o mundo, né? A América tem que estar em primeiro lugar. Então, com essa doutrina Bush, os Estados Unidos começaram a se preocupar muito com o terrorismo no mundo inteiro. Principalmente por causa do que tinha acontecido lá no ano de 2001, né? Que o ataque às Torres Gêmeas, enfim. E aí essa doutrina abriu a possibilidade de intervenções preventivas e ataques a supostos inimigos. Olha aí, a supostos inimigos. Não quer nem dizer assim 100% que são inimigos dele. A nações que pudessem ameaçar os seus interesses, tipo assim, os Estados Unidos têm um interesse de ampliar sua área de domínio no Oriente Médio, mas tem um país lá que está meio que empatando isso. Então, eles podem chegar até lá, conforme os interesses deles, e intervir naquela área, de acordo com essa doutrina. Isso não quer dizer que é algo legal, né, legalizado pela ONU. É uma coisa da política deles. Então, há nações que pudessem ameaçar seus interesses e há países suspeitos, olha aí, países suspeitos, de desenvolver armas químicas, biológicas ou nucleares, ou seja, armas de destruição em massa. Então, países que para os Estados Unidos, a partir de 2003, desempenhavam países que poderiam acarretar o risco aí, a morte de muitas pessoas, de destruir diversas áreas, extensas regiões, poderiam ser países que os Estados Unidos iriam intervir militarmente. Porque eram países que desempenhavam ameaças aos Estados Unidos. Ameaça, né? Com base na doutrina Bush, no ano de 2003, o que os Estados Unidos fez? Invadiu o Iraque. Ele invadiu o Iraque. Foi? 2003? Quando o Saddam Hussein ainda estava no poder. O Saddam Hussein, ele já foi aliado dos Estados Unidos. Olha aí que loucura que isso acontece na política, na geopolítica mundial. Os Estados Unidos já chegou a ser aliado, amiguinho de Saddam Hussein. Mas com a Guerra do Golfo, né, quando o Saddam Hussein ele invadiu o Kuwait, os Estados Unidos ali rivalizou com o Iraque, né? Já se tornou um inimigo master dos Estados Unidos, o Saddam Hussein. E no ano de 2003, os Estados Unidos invadiu o Iraque, dizendo, com o pretexto, de que o Saddam Hussein estava guardando, armazenando no Iraque, armas de destruição em massa. Armas que poderiam devastar extensas áreas e matar muitas pessoas, inclusive pessoas ali de países que não faziam parte, né, de territórios que não faziam parte do Iraque. Então, aí eles invadiram com esse pretexto. Mas, detalhe, nunca foi encontrado no Iraque, né, essas armas de destruição em massa que os Estados Unidos diziam que tinha lá com o Saddam Hussein, no Iraque. Nunca foi encontrado. Mas eles diziam, né, suspeitavam que existia e tal. Chegaram no poder, conseguiram depor o Saddam Hussein, ele saiu do poder. Colocaram no poder alguém ali que era pró-Ocidente, né, pró-Estados Unidos. Enfim, o que eles queriam era o quê? Era tirar aquela configuração política que existia naquele país, tirar o Saddam Hussein de cena do poder e colocar ali alguém que fosse aliado ali, que eles conseguissem controlar mais aquele país, aquele território. Porque o Oriente Médio é uma região, né, toda ali estratégica para os Estados Unidos. Aquela região que vai do Iraque, de Israel, até Israel na pontinha, na parte mais oeste, até o Afeganistão, né? Até o Paquistão, a Ásia Central, tudo aquilo ali é muito importante para os Estados Unidos, né? O Oriente Médio. Isso. Sim, aí detalhe, essa invasão no Iraque, no ano de 2003, o que aconteceu? Foi uma das primeiras, digamos que o primeiro grande feito da doutrina Bush, né? Porque a doutrina Bush, ela começou no ano de 2003. E essa luta, essa instigação muito forte para lutar contra o terrorismo, um dos primeiros palcos aí dessa luta contra o terrorismo foi exatamente a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Sendo que essa invasão, ela não contou com o apoio da ONU, a ONU não aceitou os Estados Unidos invadir o Iraque, não foi algo aceito pelo Conselho de Segurança da ONU, portanto, violou a Carta das Nações Unidas. Né? Todo país que faz parte da ONU, ele precisa fazer parte dessa Carta das Nações Unidas, precisa aceitar. Quando você faz parte da ONU, você aceita a Carta das Nações Unidas, que diz o seguinte, né, que admite apenas ações militares realizadas em legítima defesa e somente após o Conselho de Segurança, né, que é o órgão máximo de segurança da ONU, ter tomado medidas de manutenção da paz. Então, os Estados Unidos não poderiam ter intervido no Iraque no ano de 2003, porque não era uma defesa,
Tipo assim, o Iraque não tinha feito nada com os Estados Unidos, né? Só eles diziam, eles suspeitavam que lá tinha arma de destruição em massa, mas tipo, eles não tinham feito nada com os Estados Unidos. Então, de acordo com a Carta das Nações Unidas, o país ele só pode intervir ali, os Estados Unidos só poderiam intervir no Iraque, se caso eu fosse para defender seu território, para defender ali, e também se a ONU já tivesse tentado, através do Conselho de Segurança da ONU, manter uma certa estabilidade na área, se já tivesse tentado ali enviar exército, controlar a situação. Mas não, isso não aconteceu. Eles violaram a Carta das Nações Unidas, da ONU. Já falei disso. Aí aqui tem um exemplozinho, ó. Os Estados Unidos bombardearam diversos pontos da capital iraquiana, né? A invasão do Iraque. Sobretudo os mais importantes, como o Palácio de Saddam Hussein. No caso, eles queriam atacar exatamente o poder, né? O poder central daquele país, para mostrar, ó, quem manda aqui somos nós, não mais você. Atacaram o Palácio de Saddam Hussein, o ditador iraquiano, localizado em Bagdá, Iraque. Alguma dúvida até agora? De boas. Segundo a doutrina Bush, existiriam áreas de elevada tirania no mundo. Áreas que os Estados Unidos deveriam controlar. Como, por exemplo, o Irã e a Coreia do Norte. O Irã e a Coreia do Norte. O Irã, principalmente porque o Irã, por causa do regime islâmico que existe no país, que é meio que desfavorável às ideias ocidentais, exatamente. Porque o governo do Irã é um governo teocrático. Tipo assim, o chefe de Estado é o mesmo chefe religioso. É um país teocrático, por quê? Porque o líder do país é também um líder religioso. E daí, no ano de 1979, o Irã passou por uma revolução islâmica, onde eles adotaram, né, o Estado teocrático. E a maior parte dos iranianos, eles seguem o islamismo. Então, os Estados Unidos, a partir desse momento, começou a se voltar para o Irã com outros olhos, a partir de 79. É tanto que na guerra que houve entre o Iraque e o Irã, os Estados Unidos financiou o Iraque, ao invés do Irã, certo? Porque já tinha essa rixazinha com o Irã. Então, a partir de 1979, quando o Irã vai aderir ao islamismo, né, ao governo teocrático, esse governo muitas vezes é um governo que não segue muitas ideias do mundo ocidental, ou seja, dos Estados Unidos, possivelmente. Então, os Estados Unidos passou a rivalizar com o Irã e torná-los uma área tirânica. Eles dizem que o Irã é uma das áreas tirânicas no mundo. E é levada à tirania. Assim como a Coreia do Norte. Agora, por que eles dizem que a Coreia do Norte seria uma área também tirânica? Uma área de grande tirania? Porque a Coreia do Norte, no ano de 2003, simplesmente anunciou para o mundo que tinha o quê? 2003 é exatamente o ano que inicia a doutrina Bush, né? A doutrina que iria contra o terrorismo por parte dos Estados Unidos. E daí, a Coreia do Norte, no ano de 2003, anunciou para o mundo que detinha já a bomba atômica, já detinha a tecnologia das bombas atômicas. E saiu do Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares. Não proliferação das armas nucleares. Professora, que tratado é esse? Tratado de Não Proliferação Nuclear. Significa dizer o seguinte, que no ano de 1970 houve uma reunião ali de países, da maior parte dos países do mundo, 188 países assinaram um tratadozinho chamado Tratado de Não Proliferação de Arma Nuclear. Esse tratado dizia o seguinte, cada país que fez parte do tratado não poderia, a partir daquele momento, produzir, comercializar, testar as bombas atômicas. Não poderia utilizar. Então, o que é que a Coreia do Norte fez? Em 2003, ela disse, ei, a gente já detém aqui a tecnologia da bomba atômica. Então, se a gente detém a tecnologia da bomba atômica, nós vamos sair daquela bagaça ali, certo? Do tratado, que eu assinei em 1970 e tal, juntamente com 187 países do mundo. E agora a gente vai começar a produzir aqui, vai começar a testar. Talvez a gente utilize, talvez a gente coloque uma bombinha em algum país do mundo. Daí os Estados Unidos, opa, peraí, como assim, produção? Né? Começou a tratar a Coreia do Norte, a partir desse momento aí, a partir de 2003, já com outro olhar. Né? Já tratam a Coreia do Norte como uma área muito perigosa, né? Por isso que vai falar aqui de uma elevada tirania. Por quê? Porque eles têm esse receio. Cada paizinho que sai do Tratado de Não Proliferação de Arma Nuclear, os Estados Unidos já chega, né, querendo intervir, né? Já chega ali de forma incisiva. Por quê? Porque eles têm um certo receio
de como esse país, que agora está detendo essas armas nucleares, eles irão testar isso aqui, eles irão utilizar isso aí, o quanto esses países irão produzir dessas armas nucleares, né? O quanto isso pode afetar os próprios o próprio Estados Unidos. E sem contar que existem países que os Estados Unidos consideram como países hostis e preocupantes. Países que, não é de uma elevada tirania, mas a gente tem que se preocupar com aquilo ali, né? Porque pode ser que acarrete algum risco para a gente, ou na verdade para eles mesmos, ou para o mundo no futuro. Seria a Síria e a Venezuela. E até hoje, os Estados Unidos rivalizam com esses dois países, né? Tanto com a Síria quanto com a Venezuela. É tanto que os Estados Unidos não estão de lado na guerra civil da Síria, ele não está protegendo, não está financiando o governo lá do ditador, né? Do Bashar al-Assad. Ele não está de lado do Bashar al-Assad. Quem está do lado do Bashar al-Assad são os russos, né? É o Vladimir Putin. É ele que está do lado do presidente lá da Síria. Então, meio que uma mini guerrazinha mundial está acontecendo lá, né? Já falei isso para vocês. Meio que uma guerra fria moderna, uma guerra fria contemporânea, né? Contemporânea da outra que já ocorreu, onde eu tenho aí um conflito, uma guerra civil no país, que eu tenho tanto os Estados Unidos quanto a Rússia, né? Imitando aí uma guerra fria. Enfim. E outro país que os Estados Unidos consideram preocupante é a Venezuela, né? Porque eles consideram a Venezuela um país de também muita coerção, um país que tira os direitos das pessoas, que quer dominar vastas terras. Enfim, eles não são de acordo lá com o presidente da Venezuela. E tentam, né, de toda forma, tentar meio que acabar com ele. Estão meio que embargando o presidente, né, colocando ele na parede. Tipo assim, você vai ter que renunciar, porque senão ninguém vai comercializar com vocês mais, ninguém vai estar nem aí para vocês. Enfim. E é tanto que a Venezuela até hoje está passando por uma situação muito, muito calamitosa, né? Muito, muito triste em relação à situação das pessoas. Agora para a Coreia do Norte. Vou falar de novo. Sim, eu falei que em 2003 a Coreia do Norte falou para o mundo, né? Disse para o mundo, nós temos bombas atômicas e a partir de agora eu vou sair do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Beleza. Aí a situação piorou no ano de 2006, porque no ano de 2006, o que a Coreia do Norte fez? O governo norte-coreano anunciou ter testado sua primeira bomba nuclear. Então, em 2013, eles tinham dito para o mundo, né? A gente já tem bomba nuclear, certo? Certo. Em 2006, 3 anos depois, o que é que eles fizeram? E a gente testou nossa primeira bomba. Tudo bem com vocês? Aí os Estados Unidos, opa, peraí, como assim? Testou, não disse ela pra gente, vai dizer só depois que testou, nem pediu autorização e tal. Então, isso já abriu aí um novo olhar dos Estados Unidos em relação à Coreia do Norte. É claro que na época do Barack Obama, houve meio que uma diminuição um pouquinho dessa questão da desconfiança, né, da coerção, digamos assim, entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. A zona de instabilidade, a zona de forte instabilidade para os interesses estadunidenses, concentra-se principalmente em onde? No Oriente Médio, né? A área bem estratégica para eles. Por quê? Porque no Oriente Médio a gente vai encontrar mais de 50% praticamente, e mais de 50% não, mais 50%, né? Em torno aí de 50% do petróleo do globo. E também grandes quantidades de outros recursos naturais, né? E minerais, como por exemplo o gás natural. Então, é uma área muito importante do ponto de vista energético e, consequentemente, do ponto de vista financeiro para os Estados Unidos. Falei de onde se estende, né, de Israel até a Ásia Central, com fortes sentimentos nacionalistas. Aí, o que a galera do Oriente Médio começou a fazer, né, quando percebeu que os Estados Unidos estavam meio que cobiçando aqueles territórios. Com fortes sentimentos nacionalistas e anticolonialistas, muitos países árabes nacionalizaram seus recursos naturais. Tipo, ei, é nosso, viu? Vamos nacionalizar isso aqui, né? Toda a extração desse petróleo, todas as nossas riquezas aqui que tem aqui é nossa. Não é de vocês não, beleza? Colocando-se na esfera de preocupações geopolíticas das grandes potências. Então, quando os países árabes, né, começaram a nacionalizar suas grandes porções aí petrolíferas, suas grandes, como é o nomezinho? Suas grandes reservas, né? Reservas é o nome.
reservas de petróleo, reservas de gás natural. Então, os Estados Unidos e outras potências do mundo começaram a se... Peraí, como assim? Né? Já causou aí um abalo geopolítico internacional. Deixa eu colocar aqui. Pronto. A estratégia militar dos Estados Unidos dessa região, de grande estabilidade, tem sido feita por meio de um jogo de alianças com determinadas facções políticas. Então, muitas vezes os Estados Unidos, eles ficam em um mesmo território, apoiando facções políticas diferentes, divergentes, para que eles rivalizem ali entre si, mas que os Estados Unidos consigam controlar todos. Ele pode tentar lutar realmente pelo terrorismo, mas ele tenta lutar pelo terrorismo, muitas vezes praticando terrorismo, incitando, né, corroborando para o terrorismo. Mas por que eles fazem isso? Porque eles conseguem deter maior controle. Né? Você pode apoiar, sei lá, 5 grupos aí rivais em um país, mas só tem eles 5 lutando pelo poder. Então, se você apoia cada um, perfeito, né? Você vai ter um controle aí de todo mundo, da galera todinha. Vocês podem brigar à vontade, mas eu sei o que vocês estão fazendo, eu estou controlando tudo. Então tá ótimo. Então a estratégia dos Estados Unidos é essa, dessa região do Oriente Médio. Eles tiram proveito, de certa forma, da grande multiculturalidade, né, da região. Eles tiram proveito da grande heterogeneidade étnica, tem muitas etnias na região, dividindo as facções e oferecendo benefícios para certos grupos. O governo estadunidense tem conseguido consolidar sua presença nos planos políticos e militar dessa forma, né, apoiando facções políticas. Ele consegue se consolidar dessa forma como uma potência ali naquela região econômica e política, consegue dominar, né? Inclusive, eles têm de certa forma, grandes aliados nesses 2 países aqui, Arábia Saudita e Paquistão, né? Que são países muito importantes ali nessa região do Oriente Médio. Inclusive, a Arábia Saudita é um dos países que possui grandes quantidades de petróleo e um dos grandes produtores de petróleo do mundo. Então, reparem aí que é realmente algo estratégico, né, para os Estados Unidos. Já falei desse aqui. Com grandes reservas de petróleo, o Iraque e o Irã. Iraque e Irã já houve uma grande guerra, né, entre Iraque e Irã. Eu falei em uma outra aula aí. Durou 8 anos. Foi de 1980 a 1988. Foi nessa época aí que o Saddam Hussein ele meio que chegou ao poder no Iraque, né? Ele chegou ao poder, salvo engano, no ano de 1979. Passou muito tempo sendo vice no país, se tornou presidente mesmo, né? Salvo engano, foi nesse ano, 1979. E no ano de 1980 começou uma grande guerra, né, entre o Iraque e o Irã. No ano de 1979, o Irã tinha passado por uma revolução, de 79, chamada Revolução Islâmica, onde, como eu falei já anteriormente, houve a instituição do Estado teocrático, né? Ou seja, o chefe do país, o chefe político do país, era também um chefe religioso, líder religioso. E o governo que antigamente no Irã era pró-Ocidente, hoje ele é um governo meio que contrário às ideias do Ocidente. E aí o Iraque, o Saddam Hussein lá no Iraque, ele meio que não gostou dessa situação e se aproveitou do que estava acontecendo no Irã para invadir o Irã, porque eles invadiram o Irã sem decretar a guerra. Tipo, eles não decretaram, então vamos invadir aqui de boas, né? Eles vão estar lá na revoluçãozinha deles e a gente vai aqui e vai invadir. Então o que é que aconteceu? O Iraque pensava que ao invadir o Irã, eles iriam ganhar muito rápido esse conflito. Porque como o Irã tinha passado recentemente por uma revolução, né, no país, uma revolução que mudou politicamente, né, a situação do país, eles pensavam que ia encontrar um país com a nacionalidade frágil, tipo assim, que as pessoas não iam se juntar para montar um exército forte, né, mas eles se enganaram, porque quando houve o primeiro ataque, né, em 1980, do Iraque no Irã, os iranianos se juntaram. E aí eles começaram a rivalizar muito severos com o Iraque. Mas lembrando, o Iraque, de início, ele recebeu apoio, né, o Saddam Hussein, em 1980. Ele recebeu apoio dos Estados Unidos. Agora você se pergunta, por que os Estados Unidos, na guerra entre Iraque e Irã, apoiou o Iraque? Porque tinha a ver com questões políticas e também financeiras, de certa forma. Como o Irã tinha passado por uma revolução islâmica, né? Eita, falta menos de um minuto. Não dá tempo. Mas, enfim. Como o Irã tinha passado por uma revolução islâmica, então
e o governo era meio que contrário às ideias, os ideais ocidentais, os Estados Unidos faz parte do Ocidente. E aí os Estados Unidos fez, não, peraí, a gente precisa conter aquela galera ali, precisa conter aquela galera do islamismo lá do Irã, que chegaram ao poder agora e tudo mais. Precisa conter, dominar aquela galera. E aí começou a apoiar o Saddam Hussein, né, nesse processo de invadir constantemente, de entrar em conflito direto com o Irã. Esse conflito acabou em 1988, mas não foi um conflito que acabou, como é que eu posso dizer? Bom,